dar um jeito de transferir o link para poder podermos estar no canal da igreja. Amém? Os irmãos me ouvem bem? Veio a minha apresentação? Amém? Sim. Glória a Jesus Cristo. Enos, você está aqui, Enos? Enos entrou, não disse nada. Cadê Enos? Ô, Enos 7, profeta do Altíssimo. Aqui. Amém. Então tá bom. Irmãos, vamos orar nessa. Opa, Alexandre conseguiu entrar. A paz, irmão Alexandre, que bom que você conseguiu entrar. Pronto. Aí, tá bonito. Olá, aí. Agora deu bem. Muito bom. Paz, Alexandre, que bom que você conseguiu entrar. Deus te abençoe. Nós já estamos começando. Irmãos, vamos orar. Nessa oração nós vamos orar agradecendo a Deus pelo dia de hoje. Vamos orar agradecendo a Deus pelo nosso irmão presbítero Ney, a irmã Lara, o irmão Renato, que foram os intercessores do dia de hoje, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Se não tiver alguma dúvida na escala, os irmãos me chamam no PV, em nome do Senhor Jesus Cristo, e vamos orar com base nos 3 objetivos nossos de intercessão: presença de Deus, visitantes para todos os trabalhos e salvação de almas. Amém? Glória a Deus. Oremos. Pai eterno, Senhor, muito obrigado, meu Deus amado, eu te dou, Senhor, meu Deus, eu te dou glória. Muito obrigado, Senhor, por esse projeto que se inicia hoje. Muito obrigado, meu Deus amado, Senhor, pela iluminação, meu Pai, pela visão, pela direção que o Senhor deu à tua igreja, meu Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, meu Pai, pela vida de cada um dos irmãos que estão dedicando tempo, meu Pai, para crescer no teu reino e frutificar para a tua glória. Meu Deus amado, Senhor, que a tua presença esteja entre nós hoje, meu Pai. Meu Deus amado, Senhor, que o Senhor toque os corações, meu Pai, o meu coração, Senhor, para crescer e me faça frutífero para alcançar vidas para a tua glória. Meu Deus, abençoa a casa de cada um dos seus filhos que está representado aqui, Pai, que as suas bênçãos cheguem aonde eles estão para a tua glória. Fica conosco, Pai, no nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, a boneca estava orando com São Baixo. Estava orando a boneca. Irmãos, uma vez eu ouvi um pastor falar isso, e eu era muito novo, eu falava assim, moço, esse pastor está querendo diminuir o trabalho dele. Mas aí, depois de um tempo, eu fui passando e eu descobri que ele tinha razão. Então, irmãos, nós vamos começar, Bri, nós vamos começar uma série de estudos agora, irmãos, hoje. Na nossa divisão, vai dividir em 3 partes o estudo de igreja e sacerdócio universal dos crentes. Hoje nós vamos estudar igreja, relação de membro, relação de liderança, igreja mesmo, biblicamente. Na próxima terça-feira, nós vamos estudar os 5 ministérios e os dons espirituais. E na outra terça-feira, nós estudaremos os dons de serviço e o sacerdócio universal dos crentes, com um plus, tá bom? Na ata, eu falei que essa aula podia ser 3 ou 4 encontros, porque, de acordo com a dinâmica, pode ser que algumas dúvidas surjam e a gente precise de mais aulas. Amém? Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. 2 orientações para os irmãos. Primeira orientação, a irmã Nicole já pegou o caderno ali, anotem, é muito bom anotar, tirar dúvida, pesquisar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Segunda orientação, irmãos, não fiquem chateados, nem fiquem muito animados, certo? Hoje é o primeiro estudo, aí daqui a pouco o primeiro estudo tem aquela expectativa lá em cima, irmão, tacar aqui pai, aí não é aquela coisa toda, assim, também eu não vou continuar, não é do jeito que eu queria, não é isso tudo que eu queria, então, irmão, não desanima não, se não foi tudo que você esperava, não desanima não, e por outro caminho, se foi muito acima do que você esperava, então não põe toda aquela pressão também não, você, não, mas na terça-feira, né, amém, nós fizemos um trabalho com muito amor e carinho para servir a Igreja de Cristo, e o nosso objetivo é nos capacitar para sermos membros cada vez mais parecidos com Cristo e frutificar no reino de Deus. Amém? Glória a Deus. A irmã Kézia está vendo ao vivo aqui. Bíblia, né? Bíblias, nós vamos precisar das Bíblias, deixem suas Bíblias aí, em nome do Senhor Jesus. Vou passar aqui o slide. Aqui junto, pastor. Ô, Glória. Fala, Lavínia. Aqui, ó. Pastor. Ô, Glória. Aqui, assim. Deixa eu diminuir essa tela um pouco, que eu ponho no modo de apresentação e eu consigo ver vocês. Não, no modo de apresentação eu não consigo ver vocês, não. Qualquer coisa, irmãos chamam, vai abrindo, vai chamando
Chama, manda um oi, levanta a mão, abre o microfone para ter dúvidas, se o caso de dúvidas. Amém. Vamos lá. Como nós já sabemos, nós vamos repetir, não existe redenção em graça sem você, irmão. Não existe igreja sem você. Sem você, a gente seria muito menor. Tem uma frase que eu ouvi de Madre Teresa de Calcutá, dizia o seguinte: você só é uma gota no oceano, mas o oceano seria muito menor se todas as gotas saíssem dele. Então não existe igreja sem você. Como nós sabemos, irmãos, nós estamos numa missão, e a nossa missão é ser uma igreja terrivelmente bíblica, totalmente dependente do Espírito Santo e pronta para transformar almas em amigos de Jesus. Essa vai ser a nossa missão até que o Senhor venha. Os valores da nossa igreja é ser fiel à palavra, oração, dependência do Espírito Santo, fazer tudo com muita excelência para o reino, ter amor entre os irmãos e comunhão com outras igrejas, com o corpo de Cristo. Amor, irmãos? E a nossa visão é, pelo poder do Espírito Santo, transformar as pessoas em amigos de Deus, cheios do poder dos céus. Deus capacitou os irmãos com muitos dons, muitos talentos, com muitas habilidades, e nossa missão é transformar as pessoas que estão ao nosso redor em pessoas cheias do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. E a gente não pode esquecer da nossa meta. Irmãos, nós temos 2 metas até domingo passado. Quais serão as metas desse ano, irmãos? Vamos ver quem lembra. Vamos lá, irmãos. Quais são as 2 metas até domingo passado? Abra o microfone aí. Aqui. Ler a Bíblia toda, ler a Bíblia toda. Amém. Glória a Deus. E a outra? E a outra? Está faltando uma. Ganhar almas para Jesus. Quase. Isso. Amém. Mas mais específico. Isso. Orar pela libertação da região do Santo Amaro e do Itatiaia, todo aquele lugar. E a nossa terceira meta, irmãos, que Deus vai realizar esse sonho em nome de Jesus Cristo, que até dezembro, em nome de Jesus, nós vamos batizar uma alma sem negociar os princípios básicos da fé, sem deixar de discipular, mas Deus vai nos dar uma alma para a glória de Jesus Cristo. E se você crê, diga amém. 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 Oh, glória. Vamos lá, irmãos. Hoje nós vamos começar a estudar o curso A Igreja e o Sacerdócio Universal de Todos os Crentes. Amém? Lembrando, repetindo, para ser didático, nós vamos hoje falar sobre igreja, relação com o corpo, relação com liderança e as obrigações de cada um de nós. Terça-feira que vem, 5 ministérios, e vamos descobrir se nós temos apóstolos, profetas, sacerdotes, pastores e mestres entre nós, e os dons espirituais. E no último, dons de serviço, sacerdócio universal dos crentes e um plus. Depois que terminar o estudo, eu divulgo o material para os irmãos estudarem em nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Vamos lá. Ok. Antes de começar aqui, irmãos, o que é igreja? O que é igreja? Irmã Ellen, senhora que é mestra entre nós, o que é igreja? Estão pondo na cara. O que é igreja, irmã Ellen? Ai, pastor, sou mestre não, pastor. Pastor, igreja na minha visão, é um conjunto de irmãos, né, que se ajudam, né, se tornando ali na formação do corpo de Cristo, né, como fala na palavra que cada um de nós somos membros, né, do corpo de Cristo. Porém, Sim. a igreja, para nós, a igreja física, para nós, eu vejo como a igreja que a gente congrega, né, juntamente, tendo comunhão uns com os outros e tentando viver de uma maneira que seja agradável aos olhos de Deus, né? Amém, amém. Ô, irmão Alexandre, você está me ouvindo? O que é igreja, irmão Alexandre? O senhor pode digitar para nós, se o senhor quiser. Igreja, na sua concepção, o que é igreja? Tá aí? Vamos lá, irmão Alexandre? Xande? Xande está quietinho, ó. Aí, amém. Irmão Enos, o que é igreja? Oi. Aí, tá vendo? Aê! Não sei, valeu, Alexandre. Nós vamos aprender hoje, em nome de Jesus. Vai, o que é igreja, irmão Enos? Resumidamente, né, irmão Enos? Daqui a pouco, né? Empolga. Então, meu querido e amado irmão. Creio que é o ajuntamento dos resgatados.
por Cristo. Aí, amém. O ajuntamento dos resgatados por Cristo Jesus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Os irmãos têm uma noção muito boa. Então, a igreja, irmãos, existem algumas definições do que é a igreja. A primeira definição do que é a igreja, irmãos, é que a igreja é o corpo de Cristo e a casa de Deus. A primeira definição é que a igreja é o corpo de Cristo e a casa de Deus. E aí, irmãos, eu vou pedir para que os irmãos abram rapidamente a Bíblia e vamos ver aqui, ó. Primeiro versículo que está aí, Mateus capítulo 16, versículo 18, é a primeira referência de que aparece a palavra igreja. Todo mundo já ouviu em algum momento que significa igreja, eclesia, separados, tirados para fora, arrancados do mundo. É uma assembleia que decidia fora da cidade, era a igreja. Então, o primeiro versículo, nós temos aqui uma promessa de Deus sobre a igreja. Alguém abre para a gente aí, ligeiro, uns crentes fominha. Um abre Mateus capítulo 16, versículo 18, outro abre 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, outro abre Efésios capítulo 2, versículo 19 ao 22. Glória ao nome do Senhor Jesus. Mateus 16 já está aqui. Então, lê para nós. Mateus 16, 18 diz assim: E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Amém. Glória ao nome do Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. Quem achou? Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Amém. Glória a Deus. Efésios capítulo 2, versículo 19 ao 22. Quem achou? Amém. Ó, glória. Vai, irmão Marcelo. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e da família de Deus, modificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Glória ao nome do Senhor Jesus. Esse texto de Efésios, ele é uma redundância de bênçãos sobre a igreja. Então, vamos lá. E o texto de Efésios responde o questionamento dos católicos sobre o texto de Mateus. A igreja está firmada em Cristo, que é a pedra. Né? Tá tão fácil de entender, mas o diabo cegou eles. Então, o que Jesus fez uma promessa? Jesus fez uma promessa seguinte, olha, a igreja é a casa de Deus, a presença de Deus está na igreja, na união de todos os santos. E essa presença que está unida em torno de uma verdade, que Jesus é o Filho de Deus, é tão poderosa que as portas do inferno não podem prevalecer. A igreja é o corpo visível de Cristo na terra, e nós somos membros desse corpo. É por isso, irmãos, que quanto mais você se aprofunda na palavra de Deus, você vê que fica cada vez mais difícil você estar desconectado do corpo, porque um corpo vive sem membros, mas um membro não vive sem corpo. Então essa é a primeira coisa, que é a igreja. Mas a igreja ainda é mais do que isso. A igreja também é, irmãos, reforçando, né? A igreja é o corpo de Cristo. E nesse corpo, irmãos, tem uma coisa que é muito bonita. Unidade na diversidade. Todos os membros têm a mesma função. Então, além de nós sermos a edificação de Deus, nós somos o corpo de Cristo e nós estamos conectados. Esses dias eu tive um pequeno debate teológico com um amigo nosso, o irmão Cacá conhece ele, que nós estamos discutindo de que, para ele, se o Espírito Santo estiver na igreja, sempre vai ter unanimidade. Se o Espírito Santo estiver na igreja, sempre vai ter unanimidade. Então, todos vão concordar pela mesma coisa. Aí eu falei com ele, não, irmão, não é bem por aí, não. Não é bem por aí que as coisas funcionam, não. As pessoas podem discordar dentro da igreja, mas um se submete ao outro pelo bem comum, pelo objetivo comum, em busca da verdade de Deus. Então, o irmão que queria que a igreja fosse preta e a igreja é laranja, ele não vai abandonar a igreja por causa do amor entre os santos, ele vai se submeter a isso para poder estar juntos. Claro que daqui a pouco nós vamos estudar coisas que não devem se submeter, mas vamos lá. Então, irmãos,
É uma coisa muito linda o evangelho. Você conhece pessoas de várias maneiras, de tudo que é tipo, de histórias diferentes, de contextos completamente diferentes, que se não fosse o Espírito Santo dando essa liga, nunca estariam juntos, mas estão juntos, rompendo em nome de Jesus Cristo. Foi bem esse debate, Cacá acompanhou, né? Então vamos lá, irmãos. Os crentes rápidos aqui, vamos ver essa unidade na diversidade. Alguém abre para nós aí, 1 Coríntios, capítulo 12, Romanos, capítulo 12, 4 ao 5, e Efésios 4, 6. Vamos lá, todo mundo junto participando, em nome de Jesus Cristo. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Amém. Glória a Deus. Esse é Coríntios, né? Vamos lá, Romanos. Vou botar aqui. Ô, glória. 12, 4, 5, certo? Isso. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Amém. Glória a Deus. Efésios 4,16. Quem acha para nós? Fala uma coisa que você nem sabe o que vai acontecer lá. Tá na agulha aqui. Pode mandar. Irmãos, eu quero que vocês sejam fominha. Tá. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Amém. Glória a Deus. Irmãos, o irmão já parou para pensar? Teve uma vez que aconteceu um paradoxo, mas eu pensei assim, nessa grandeza do corpo de Cristo, né? Essa grandeza do corpo de Cristo. Eu estava vendo um irmão, um irmão que era médico, é médico, na verdade, doutor Rodrigo, uma bênção de humildade, santo, homem de Deus, e nós estávamos num retiro, e ele estava tendo uma prosa com uma irmã muito humilde, eu não sei se a irmã tinha letra, e ele estava conversando ali, e estava trabalhando, puxando o banco, aquelas coisas, e eu fiquei pensando assim, em que situação que não fosse o evangelho de Cristo, essas pessoas estariam conectadas no mesmo objetivo. Então, nós, irmãos, somos membros do corpo de Cristo, estamos conectados nas nossas células, que as nossas igrejas pequenas, igual eu falei na igreja domingo, se uma igreja tiver 1 milhão de membros, quando você olha para a história da igreja, 2.000 anos de história de igreja, essa igreja não passa de uma ponta do dedo, porque o corpo do Senhor é muito enorme, é grande, eterno, né? E estão conectados em espírito. Por mais que nós tenhamos funções diferentes, eu tenho um temperamento, os irmãos têm outro temperamento, os irmãos têm habilidades, eu tenho outra habilidade. O que é mais bonito é que no corpo, todos têm o mesmo DNA, todos têm a mesma essência. Então, se você procura um pastor no corpo de Cristo, quando você cortar ele, você tem que encontrar lá amor, bondade, benignidade, mansidão, temperança, paciência, fidelidade, porque a essência é a mesma. Se você for num porteiro, lá no porteiro, ou você for no sonoplasta, ou você for no irmão do louvor, quando você cortar ele, você vai encontrar amor, paz, longanimidade, benignidade, bonança. Você vai encontrar santidade, porque por mais que as funções sejam diferentes, estão ligadas no mesmo corpo, na mesma essência, para a glória de Deus. Isso é maravilhoso. Uma coisa que eu tenho aprendido, irmãos, e é um exercício que a gente tem que se aprender, é que quando você depara com um crente que é diferente de você em estrutura de igreja, um crente que é diferente de você no seu sistema de adoração, um crente que é diferente de você no jeito que a igreja dele é, antes de julgar, tenta chegar mais perto, porque você vai ser surpreendido na maior parte das vezes que ele tem um bom cheiro de Cristo como você tem, porque ele está ligado no mesmo corpo que você está. Que glória, né, irmãos? Que glória. Mas eu, quando era muito pequeno, irmãos, eu tinha muito medo de ficar só. Eu não sei porque, com 10 anos, eu tinha muito medo de ficar só.
muito medo de ficar só. Eu lembro que a professora na quarta série fez uma lista de 15 medos que você tinha, e tinha medo de o pai morrer, o medo da mãe morrer, o medo de você ficar doente, e eu lembro que eu olhava para os medos e falei, professora, eu não tenho medo de nada. Aí que assim, você não tem medo de nada disso? Nada? Eu acho que ela olhou e falou assim, eu tô diante de um psicopata. Acho que a professora pensou. E eu falei assim, professora, eu tenho medo. O que é o medo? Eu tenho medo de ficar sozinho no mundo. Eu tenho medo de ficar sozinho no mundo. Imagina só todo mundo sumir e só ficar eu. Eu tenho esse medo. Era o medo que eu tinha quando era criança. E aí, depois que eu cresci um pouco na caminhada cristã, entrei para a igreja, tudo assim, eu descobri que eu nunca mais, esse medo nunca vai acontecer, porque eu estarei sempre acompanhado. Jesus vai estar comigo, o Espírito Santo vai estar comigo, a palavra vai estar comigo, os irmãos vão estar comigo. Se eu for para o Bangladesh, eu vou encontrar irmãos lá. Então, nós estamos conectados num lindo e maravilhoso corpo para a glória de Deus. Amém, amados? Amém? Glória a Jesus. Que coisa gloriosa. Amém. O que a igreja também é, irmãos? A igreja essa é uma das definições mais bonitas que eu vejo. A igreja, irmãos, é uma grande família de Deus. Uma grande família de Deus. Deus é um Deus de família. Os irmãos sabem disso, né? A gente vê isso várias vezes. Deus criou uma família no Éden. Deus salvou uma família no dilúvio. Deus escolheu uma família em Abraão. Deus abençoou as famílias da terra por causa de Abraão. Deus escolheu uma família sacerdotal para apresentar diante dele. Deus criou, e quando Deus viu que a família que ele tinha escolhido de DNA, que eram os judeus, não estavam correspondendo, Deus resolveu ampliar as tendas e todos nos tornamos família de Deus. Todos tornamos família de Deus. Vamos ler esses textos aqui, irmãos, para a gente poder comentar. Até agora, amém? Glória ao nome do Senhor Jesus. Os irmãos podem interromper, falar. Glória ao nome do Senhor Jesus. Vamos lá. Crentes ligeiros, quem não leu ainda, pode ler. Vamos, Ana. Ô, Ana, não vale participar do estudo e assistir série ao mesmo tempo, não, Ana. Deus está vendo. Ô, Dó, tá sem áudio. Perdão, Ana. Desculpa. Vamos lá. Vamos, Mary. Bora, Mary. Bora, irmã Ellen. Oh, glória a Deus. Quase morrendo. Jaque. Pode ir, Mary. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa e juntos praticavam as refeições, com alegria e sinceridade no coração, levando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentavam diariamente os que iam sendo salvos. Amém. Glória a Deus. Gálatas, capítulo 6, versículo 10. E alguém pega 1 Tessalonicenses 5:11. Paz do Senhor, irmã Viviana. Paz do Senhor, irmão Renato. Que bom que vocês estão conosco. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Glória a Jesus. Gálatas 6:10. Temos que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Amém. Gálatas 6:10, esse, irmã? Foi? Não, esse foi... Lavínia leu Gálatas e eu li Tessalonicenses. Amém. Irmãos, a igreja é uma grande família. A igreja é para ser feita como uma grande família, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Deus é o nosso Pai. Deus é o nosso Pai. Jesus é o nosso irmão mais velho. E nós somos os irmãos que herdamos o céu juntamente com ele. Então, nós somos uma grande família. Atos capítulo
2:42 diz o seguinte, olha, eles se reuniam em todo o tempo, eles estavam juntos em todo o tempo, e partiam o pão juntos, e oravam juntos, e nas casas, no templo, buscando a Deus, fazendo milagres pelas mãos dos apóstolos, e Deus ia acrescentando pessoas. Gálatas capítulo 6, versículo 10 diz assim, eu tenho que fazer o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. O que são os domésticos da fé? Doméstico se refere aos que são da minha casa, e não o animal, como um animal que a gente domesticou, mas como um filho. Pegando o contexto de Gálatas, a ideia é o seguinte, minha esposa é uma doméstica na minha casa, meus filhos são domésticos dessa casa. Faz manjaque, eu sou doméstico dessa casa, porque eu faço parte da mesma família, E Tessalonicenses manda a gente exortar uns aos outros. Irmãos, e aqui tem uma coisa que a gente precisa tratar, tá, irmãos? Não quer dizer que, se pelo longo do caminho eu fui ferido ou eu feri, quer dizer que a igreja perdeu o seu princípio. Ok, irmãos? Isso quer dizer o seguinte, eu conheço pessoas que já passaram por situações muito difíceis, entre irmãos, entre lideranças, mas eles se entregaram a Cristo e receberam do Senhor conforto, e estão conectados ao corpo, amando e sendo amado. Amém? É porque muitas vezes, irmãos, por um tempo passado, eu conheci alguns irmãos que praticamente eles justificavam sua perca de salvação por conta disso. A igreja me feriu, a igreja me machucou, e realmente tem lugares que são muito, muito doentios, são lugares que são muito problemáticos, mas Deus tem o seu rebanho na terra, existem outros lugares que não são, e mesmo que não houvesse, irmãos, Jesus nos salvou para curar as nossas feridas, então nós somos uma grande família. Eu não tenho que olhar, irmãos, para as pessoas que estão ao meu redor, e aí, como Jesus sabe que nós não temos a capacidade de administrar 1000 relacionamentos, eles colocam numa igreja. Jesus sabe que é impossível você se relacionar com todos os crentes do mundo. Então, ele escolhe que você vá para um lugar onde tem as características que você precisa se relacionar para você crescer e fazer os outros crescerem. Irmãos, ninguém acha normal alguém parar de falar com o pai, alguém parar de falar com uma mãe, alguém parar de falar com um filho, com um irmão. E a gente também não pode achar normal alguém simplesmente querer parar de falar com um irmão, parar de falar com o seu companheiro na caminhada cristã. Nós somos uma família, e nós temos que tratar as pessoas como família, não como um número, não como alguém que vai e volta. Amém? Amém, irmãos? Glória a Jesus? Tudo tranquilo? Glória a Deus. O que a igreja é mais, irmãos? Aqui, ó. A igreja também, irmãos, é o templo do Espírito Santo, a habitação de Deus e o local da sua santidade. Esse templo do Espírito Santo, irmãos, a gente pode ver aqui. Aqui, irmãos. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16, Efésios 2, 21, eu acho que esse aqui já apareceu. Quando nós estamos reunidos juntos, irmãos, nós fazemos com que a presença de Deus se manifeste de maneira mais poderosa. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é como o óleo que desce sobre a barba de Arão, e dali o Senhor ordena a bênção, é como o orvalho que desce do irmão e rega. Salmo 133. Kézia falou que gosta muito desses salmos. Paz, irmão Renato, paz, irmã Jaque, paz, irmã Viviane, tudo bem? A paz, pastor. Tudo glória. Amém. Quem achou, irmãos? Quem achou? Eu vou ler o primeiro, pastor. Ô, glória. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Amém. Esse texto os irmãos já sabem. O apóstolo Paulo usava esse versículo para esfregar na cara dos irmãos que estavam errados. Vocês não sabem? Deixa eu contar uma novidade para vocês. Vocês são o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em vocês. Que palhaçada é essa de vocês estar brigando entre vocês? Vamos lá. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16.
E que Eu vou ler aqui, pastor. Ô, Glória. Vai, irmã. Em paz. Espera. Que a ligação há entre o crente e o descrente. Não, peraí. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários de Deus vivo. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Amém. Glória a Deus. Então, nós, como templo do Espírito Santo, como habitação de Deus, como salvos, igreja do Senhor, não podemos comungar com as trevas. Não existe comunhão com as trevas. E Efésios capítulo 2, 21, quem achou? Eu vou ler. Glória. 21. Do qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Amém. Eu não sei qual que é o número da minha pedra. Eu não sei qual que é o número da pedra dos irmãos. Mas eu sei que pela infinita graça do Senhor Jesus Cristo, eu sou um pequeno tijolinho na construção celestial. Os irmãos são um pequeno tijolinho da construção celestial, que nós veremos a obra completa quando chegarmos no céu de glória. Quando o Senhor terminar tudo, 1 Coríntios capítulo 15 diz que quando o Senhor terminar tudo, entregará ao Pai a obra perfeita de suas mãos. Então, irmãos, não existe construção de um tijolo só. Então, eu dependo dos irmãos, os irmãos dependem de mim, nós dependemos uns dos outros para sermos edificados em Cristo Jesus. Amém? Detalhe, tá, irmãos? Uma coisa que tem que estar na nossa mente é que isso aqui não são conceitos, tá, irmãos? São promessas. Então, quando a gente estiver passando, a gente tem que ter os versículos de Deus como vivo, como sangue que corre em nós. Olha, eu faço parte da família de Deus, eu faço parte do edifício do Senhor, eu sou membro do corpo de Cristo. Isso, irmãos, não é só um conceito para falar, é uma essência para viver. Meu Deus do céu, eu não deixaria alguém pular o portão. Vou falar com um crente bem tranquilo aqui. Irmão Takaki Filho, o senhor está entre nós, irmão Takaki Filho? Ele está entre nós, irmão Nicole? Ele está entre nós? Dê um sinal de vida, irmão Takaki Filho. Amém. Amém. Pronto, irmão Takaki. O senhor permitiria que um cidadão assim, pesando assim uns 45 quilos, meio cracudo, pulasse o portão da sua casa e pinchasse a porta da sua casa? Você olharia isso e ficaria assim sossegado? Você ficaria assim tranquilo? Oh, que legal! Arte moderna. Você se sentiria confortável numa situação dessa, irmão? Não, de jeito nenhum. A pressão do irmão já subiu uns 4 graus só de pensar no negócio desse. Então, irmãos, saber que nós somos edifício de Deus, fazemos parte da construção de Deus, não é uma segurança muito grande, irmãos. O inimigo pode até tentar, irmãos, mas não fica de graça, não. Entendeu? A gente é bem guardado, existem olhos que guardam para que a nossa família seja unida em Deus, para que nossos membros se fortifiquem em Cristo Jesus e nós sejamos edificados como casa de Deus. Amém? Que boa, Glória a Deus. Vamos lá. O que a igreja é mais, irmãos? A igreja tem uma missão. Qual que é a nossa missão? A igreja tem uma missão. Se a igreja não cumprir sua missão na terra, ela se desvirtua. Então, vira um clube social, vive uma reunião religiosa, como qualquer outra. Pede silenciosamente para que o espírito vá embora. Então, qual que é a missão da igreja? Primeira missão da igreja, evangelizar. Evangelizar. Mateus, capítulo 28, 19, diz: ide por todo o mundo, fazei discípulos de toda a nação, vos ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado, e eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Uma curiosidade sobre Mateus 28, irmãos, é que o verbo está meio errado. O verbo não é ide, é indo. Um discípulo tem que fazer discípulo a todo momento. Um discípulo tem que estar construindo discípulos a todo momento. Atos capítulo 1, versículo 8. E vocês receberão poder
porque há de descer sobre vós a promessa do Espírito, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, Samaria, e até os confins da terra, poder para testemunhar, poder para anunciar Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, esse eu não decorei. Então, o que está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, meus amados irmãos? Enzo vai ler. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, somos como se Deus exortasse por meio de nós, em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, olha que versículo maravilhoso. Nós somos embaixadores de Cristo. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. E aí, irmãos, isso não é porque nós somos bons, não, é porque Deus nos ama muito, mas esse amor tem que nos dar autoconfiança. Deus poderia escolher qualquer instrumento da terra para exortar, e esse verbo exortar não é brigar, esse verbo exortar pode ser traduzido como confortar, porque ele quer conciliar os homens a Deus. Então você é um embaixador de conciliação, você é um enviado de paz, um agente de trégua, e nós somos enviados para fazer trégua entre Deus e o mundo, não o mundo de pecado, mas os pecadores a Deus. E aí Deus podia escolher qualquer instrumento para ser esse anúncio de paz, esse anúncio de exortação. E aí ele resolveu, irmãos, escolher a nós. Nós somos o que Deus resolveu escolher para conciliar o mundo a ele. Gente, eu acredito que Miguel fala mais bonito que qualquer um de... irmão, a irmã Nicole ministra bonito. Nicole ministra bonito, mas Miguel ministra muito melhor. Nossa, Deus. Ana fala bonito, mas Gabriel fala muito melhor. O irmão Marcelo é bem articulado, mas os anjos falam melhor. E Deus falou assim, não, vocês são os meus embaixadores para servir a terra, conciliando eu a eles. Eu escolhi vocês como instrumento para fazer isso. Olha que coisa gloriosa. Olha que presente maravilhoso de Deus nós como igreja podemos ter. Se você crê nisso, você pode dizer um glória a Deus, um amém, aleluia. Glória a Deus. Oh, glória, isso aí. Glória a Deus. Aleluia, amém. Então, irmãos, não tenha isso como pouco. Lembra, todo dia Deus me escolheu como embaixador para conciliar todo mundo a ele. Amém. Glória a Deus. Até aqui alguma dúvida, algum comentário? Os irmãos querem expressar alguma coisa? Em nome de Jesus Cristo. Tudo tranquilo, irmão Xande? Dá um amém aí, irmão Xande. Glória a Deus. Digita um amém para a glória do Senhor. Glória a Deus. Aí. Vamos que vamos. Amém. Agora, quais são as nossas funções no corpo, tá, irmãos? Nós temos funções como membros de Cristo. Primeira função, irmãos. As crianças estão emocionadas aqui. Vamos lá. Primeira função, irmãos. A primeira função que você tem no corpo de Cristo é lembrar que você é importante para Deus e para a igreja. Para Deus e para a igreja. Nós estamos tendo uma onda de tanta teologia ruim, que a gente acabou se esquecendo dos consolos que Deus tem para nós. Então, cada um de nós somos membros importantes do corpo de Cristo. Deus faz questão de lembrar de você. Fala, irmão Marcelo. Ô, Lucas, você falando isso aí agora, só pegando um gancho, eu estava pensando nisso aqui agora, cara. Você está acostumado a ver tanta mensagem, fast food, essas pregação tão mirabolante, cheia de contorcionismo, né, teológico. Sim. E esses conceitos básicos, né, igual você está falando aqui essa noite, você quase não se vê mais na igreja. Sim. Aquele, né, o evangelho simples, aquela mensagem simples que fala que é necessário estar sempre relembrando nos cultos, pouco se vê falando hoje em dia. Sim. E aí, o que é bonito no Evangelho de Jesus é que, normalmente, um evangelho de autoajuda sempre vai buscar um retorno. Então, você é importante porque você pode fazer tal coisa, você é importante porque você vai receber tal coisa. E aqui não, irmãos.
Nós somos importantes no corpo de Cristo porque Cristo nos amou profundamente. Então você tem uma importância muito grande porque Deus sacrificou o sangue dele por você. Vamos ler esses versículos aqui, irmãos, para aumentar a nossa fé? Vamos lá juntos, em nome de Jesus. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, Filipenses 2, 12. Glória a Jesus. 1 Coríntios 12, 17. 27, irmã. Ah, tá, pastor, perdão. Achei. Ora, vocês são o corpo de Cristo, individualmente, membros desse corpo. Glória ao nome do Senhor Jesus. Ô, irmão, um corpo funciona amputado, mas é um corpo com menos funções, né? Então, irmãos, tem uma importância. Eu consigo viver sem essa mão. Consigo, mas não gostaria de viver de jeito nenhum sem ela. Então, cada célula nossa é importante para a glória do Senhor Jesus. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Filipenses 2, 12. Vamos lá. Quem lê para nós? Ô, Glória, vai tacar aqui. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Glória a Deus. Ô, irmãos, Deus é massa. Ele montou um quebra-cabeça e deu uma peça para cada um de nós. Então não tem esse negócio de, não, eu sou pequeno, eu não falo bem, eu não estudei. Não, existe um consolo que está em você que é capaz de aplacar a amargura de outro irmão e só você pode fazer isso. Só você pode completar isso. Olha que coisa gloriosa. A grande obra do Senhor não para. Mas o meu relacionamento interpessoal, meu irmão sofre se eu não ater essa importância que Deus deu para mim. Existe uma obra que só você pode fazer, porque Deus deu isso só para você. Até os gêmeos Deus fez diferentes, em algumas características diferentes, porque cada um tem algo para entregar. E Filipenses capítulo 2, 2. Filipenses 2, 2. Oh, glória. Completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Amém. Se os irmãos continuarem lendo esse texto, os irmãos vão ver que tinha duas irmãs brigadas aí, né? As duas crentes. E o que eu acho tão bonito nesse texto é que, irmãos, imagina que você é o apóstolo Paulo, certo? Imagina que você é o apóstolo Paulo. Tivesse que escrever uma carta. Irmãos, humanamente falando, não vamos desprezar a nossa humanidade. Eu ia escrever sobre as cidades que precisam ser alcançadas. Eu ia falar sobre os missionários que estão morrendo. Eu ia dizer anunciar que crucificaram Pedro de cabeça para baixo. Só que quem escreve a carta é o apóstolo Paulo, mas quem guia a carta é o próprio Senhor Jesus, o Espírito Santo. Ele fala assim, olha, tem problemas que são grandes, aparentemente grandes, mas tão grande quanto um apóstolo está sendo morto, tão grande quanto um missionário que está passando fome, tão grande quanto a obra que não está evangelizando, é duas filhas minhas não ter paz, porque elas são importantes e uma tem consolo para a outra. Já parou para pensar que coisa maravilhosa, o quanto que Deus se importa conosco, irmãos? Sem aumentar o nosso ego e sem diminuir a glória dele. Então, eu quero que vocês pensem a mesma coisa. Eu quero que vocês andem no mesmo sentido. Eu quero que vocês vivam a mesma coisa. Eu estou aqui preso, mas vocês estão presos em outras cadeias porque vocês começaram a, talvez, achar que o serviço da outra era mais importante que o seu e vocês estão tão importantes para o reino de Deus. Reino de Deus. Glória a Deus. Vamos lá. Qual que é a nossa função do corpo, irmãos? Nossa função do corpo, isso aqui vai repetir na próxima etapa, mas é isso aí. Amor e serviço mútuo. Uns devem cuidar dos outros. Uns devem cuidar dos outros. Uns devem cuidar dos outros. Gálatas, capítulo 6, versículo 2, diz assim, levai as cargas uns dos outros. Levai as cargas uns dos outros. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 25. Alguém me ajuda aí? João 33, 13, 34 e 35, se eu não me engano, vocês dizem que eu sou mestre, e dizem bem, eu acho que é mais ou menos esse texto, se a minha memória estiver faltando,
Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 25. Quem lê para nós? Tá falando, pegando. Eles estão falando, nós estamos estudando a palavra de Deus. Quem vai? A Antonella diz que vai. Irmãos, quem vai? Quem vai lá, irmãos? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 25 e João 13. Lê para nós. Amém. Amém. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 25. Isso faz que haja harmonia entre os membros, de modo que... Peraí que tem um post-it colado aqui. Ó, coisa boa De isso aí. modo que todos cuidem uns dos outros. Amém. Que um cuide um dos outros. João 13, 34 a 35. Eu lhes dou um novo mandamento. Que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Que também vocês amem uns aos outros. Nisso, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiver amor um aos outros. Amém. Irmãos, um dos erros, a gente vai chegar a isso lá no final. Mas o que acontece? Martinho Lutero, com a reforma protestante, tudo bonitinho, inverteu a pirâmide. Pá! Todo crente é um sacerdote. Com o passar dos anos, irmãos, essa doutrina foi perdendo força e a igreja foi se tornando cada vez mais piramidal, né? Concentração em líder, pá. E aí, irmãos, é uma culpa de mão dupla, né? Os líderes que centralizam poder e os membros que se omitem da ação. A culpa é mais dos líderes, mas só chegou lá porque os membros permitiram de alguma maneira. Mas qual que é a ideia? Qual que é a ideia do evangelho? A ideia do evangelho é que se eu vi um problema, já se tornou, se eu vi um problema com meu irmão, já se tornou o meu problema. E eu vou tentar resolver esse problema com as minhas forças. Se a minha força não for suficiente, eu vou chamar outro irmão para me ajudar. Eu vou chamar o pastor, eu vou chamar alguém para me ajudar. Se a nossa força não for suficiente, a gente vai chamar mais outra pessoa e assim até resolvermos o problema do irmão. Uma vez eu vi um pregador dizendo assim, o irmão Zé esteve doente lá e a igreja não foi visitar ele, só eu fui visitar. Aí o pastor falou assim, pois bem, o pregador falou assim, pois bem, a igreja foi. Você é o representante da igreja de Cristo. Você descobriu que o irmão estava doente e visitou o irmão. É isso, é assim que funciona o reino. É assim que funciona o reino. É claro que unidos a gente tem mais força para algumas coisas, consegue juntar dinheiro para alguns problemas, mas eu tenho que lembrar que se eu vejo um problema do meu irmão e acho que esse problema é de outra pessoa resolver, eu já estou errando, porque eu tenho que amar um ao outro. Igreja é um servir ao outro, um servir ao outro. Amém? Glória a Deus. Qual que é a minha função? Qual que é a minha função na igreja? Ser participativo, ativo na obra da igreja. A gente tem missões individuais, mas nós temos muitas missões coletivas, irmãos. Então, nossa função como membro da igreja, como membro do corpo de Cristo, e aqui o irmão Marcelo participa da igreja dele, o irmão Cacá participa da igreja dele, nós temos que ser ativos na obra do Senhor. Vamos ver aqui os versículos, irmãos, para dar um embasamento melhor para nós. Vamos lá. Primeiro, Atos 14. Vai lá, o que diz? Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Amém. Qual que é a missão? A missão é ir para Jerusalém buscar poder. Então, qual que é a ordem? Não, eu vou depois, eu vou quando dá, não posso, não quero, agora não dá. Não, vamos para Jerusalém, buscar poder, todos unânimes. Hebreus capítulo 10, versículo 24 ao 25, o que diz? Cuidemos também de nos animar uns aos outros, no amor e na prática das boas obras. Não deixamos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Amém. Vamos incentivar o outro a boa obra.
Vamos ajudar o outro a crescer em santidade. Não vamos deixar de congregar, como é costume de alguns, juntos caminhando em direção ao objetivo de Deus para a nossa alma. Romanos capítulo 12, versículo 11, o que diz? Romanos 12, 11 diz: Nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Amém. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. E aí, irmãos, tenta associar esse mandamento do Senhor com uma vida descomprometida, com a igreja local, com as missões, com a obra de Deus. Como que eu consigo ser zeloso? Como é que eu consigo não ser frio no espírito? Se qualquer adversidade me impede de caminhar para a casa de Deus, caminhar em direção à vontade de Deus, qualquer adversidade me impede de meditar na palavra de Deus. Então, irmãos, nós temos que obedecer. E lembrando, eu já ensinei isso para os irmãos, toda vez que tem um mandamento, o mandamento já vem acompanhado com graça para a gente obedecer. Todos os mandamentos de Deus já vem acompanhado com graça para a gente obedecer. Então, o problema não é Deus, me capacita a obedecer esse mandamento. Deus, arranca de mim a incredulidade, Senhor, porque eu sei que o Senhor já me deu poder, o Senhor já me deu graça para obedecer. Amém? Glória a Jesus. Vamos lá. Muito bem. E qual que é a minha função em relação à igreja? A minha função em relação à igreja é ter um bom testemunho. Mudei aqui. Apresentar aqui, ó. Vamos lá. Ter um bom testemunho, irmãos. Vamos ler esses versículos aqui? Então, eu posso fazer de tudo, mas eu tenho que lembrar que eu sou luz do mundo e sal da terra. Lê para nós aí, irmãos. Mateus capítulo 5, 14 e 16, Filipenses 2,15, 1 Pedro 2,12. Glória a Deus. Você está acordado, Cacá? Glória a Jesus. Vamos, irmãos. Mateus 5, 14 a 16. Quem vai ler para nós? Não precisa ter vergonha não, irmão. Pode ser fominha. Filipenses 2,15, 1 Pedro 2,12. Lê Mateus aqui, pastor. Amém. Mateus 5,14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Glória a Deus. Irmãos, olha aqui o versículo maravilhoso. Se nós não nos escondermos como cristãos e praticarmos boas obras, sem a gente ouvir, a gente nem vai ouvir, as pessoas vão dar glória a Deus pela sua vida. Moça, o ambiente fica diferente quando o fulano vem trabalhar. Moço, que bênção que essa pessoa está na nossa casa. É tão bom fazer negócio com fulano de tal. Moço, sem perceber, as pessoas vão dar glória a Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Filipenses 2,15, pode ler? Isso. Diz assim: para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Amém. Eu sei que tem muito crente estrela que gosta de holoforte. Eu já falei com os irmãos lá na igreja, e meus amigos já ouviram falar isso assim. Deus sabe porque não me deu o dom de cantar. Ele sabe que não me deu o dom de cantar, porque eu seria porqueira mesmo, entendeu? Deus sabe por que eu não posso louvar. Eu fico revoltado. Eu já falei isso com alguns irmãos. A gente fala 30 minutos, 40 minutos, para ver se os irmãos dizem amém. Aí vem os irmãos do grupo de louvor. Chega assim, dá uma base no violão e diz assim, ó, eu navegarei. Acabou. Acabou. E glória a Deus, é isso mesmo. Então, amém. Deus dá aquilo que ele pode para cada um dos seus filhos. Mas, irmãos, não é esse tipo de estrela que quer chamar a atenção. Mas o mundo está em trevas. E a única luz que o mundo tem é nós, irmãos.
É o Espírito que habita em nós. Nós somos a luz no meio das trevas. Nós somos os astros de Deus iluminando, refletindo o sol da justiça que é Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Nós somos embaixadores de Cristo, somos a luz do mundo. Onde a gente chega, irmãos, o problema é que o inimigo tenta fazer com que a gente não creia na palavra de Deus. O problema é que quando o inimigo quer que a gente creia, a gente sempre esteja recuado, temendo, assim, constrangido. Ai, meu Deus, vai acontecer comigo. Não, irmãos, quando a gente chega, o raio de luz mais pequeno é poderoso para enforcar a escuridão mais densa. Olha que coisa maravilhosa. E somos nós, pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus, pela infinita graça do Senhor Jesus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12. Glória a Jesus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Amém. Irmãos, estão falando mal de você? Tem uma solução. A solução não é você ir para o Instagram e fazer um textão enorme. Ó. Não, irmãos. Deixa para você desabafar com seus amigos e para Deus. A solução não é você ir bater na porta da pessoa e falar assim, eu fiquei sabendo que você está falando mal de mim, fiquei sabendo que você está falando mal dos meus filhos, fiquei sabendo que você está falando mal do meu cachorro. Não, irmãos. Sabe qual que é a solução? Ser honesto e fazer boas obras. Porque até aqueles que nos difamam, darão glória a Deus no dia da visitação. No dia que Jesus Cristo voltar, eles falam assim, realmente os crentes fazem falta. Meu Deus, como que o mundo é ruim sem os crentes? Ou que pena que não tem mais crente no mundo. Entendeu, irmãos? Porque a nossa função é refletir a glória de Deus. A glória de Deus. Até aqui está tranquilo, santos de Deus? Tranquilo? Amém? Glória a Jesus. Amém. Oh, glória. Irmãos, nós vamos caminhar para o final, então eu vou passar quais são as obrigações dos líderes para com a igreja. E nós vamos terminar a aula de hoje nesse ponto, orando sobre aquilo que o Senhor tem falado no nosso coração. Certinho? Essas obrigações estão aqui para os irmãos me cobrar, tá bom? E se por acaso um dia eu precisar sair, os irmãos cobrarem o próximo, para que o rebanho do Senhor continue saudável, para a glória de Deus. Então vamos lá. O que nós vimos até agora? Nós vimos o que é igreja. Igreja é o corpo de Cristo. Igreja é o templo do Espírito Santo. Igreja é uma grande família de Deus. A igreja é o ajuntamento dos santos, onde a presença de Deus se manifesta. A igreja tem a missão de pregar, ensinar e servir. Nós temos a obrigação, irmãos, deixa eu voltar aqui que a memória falhou também agora. Nós somos importantes uns para com os outros. Nós, irmãos amados, temos a missão de servir uns aos outros. Nós temos, irmãos, a obrigação de sermos participantes ativos naquilo onde o Senhor nos plantou. E nós, meus amados irmãos, temos que dar bom testemunho por onde passarmos. Irmãos, é por isso que eu sei que existem pessoas que são reservadas. O reino de Deus permite pessoas tímidas, permite pessoas introspectivas. O reino de Deus permite pessoas mais caladas. O reino de Deus permite pessoas mais barulhentas, permite pessoas mais expansivas. Mas o reino de Deus não permite pessoas que são isoladas. Eu não posso ser um isolado. Eu não posso ter a minha vida ser um grande muro fechado. Nenhum irmão acessa a minha vida e eu também não quero acessar a vida de nenhum irmão. Um cristianismo disso é um cristianismo desconectado. Porque como que você vai chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram? Porque você não sabe o que está acontecendo com a vida do irmão. Ok, irmãos? Nós temos que ter a sabedoria de não abrir a nossa vida para qualquer um. Nós temos que ter sabedoria, irmãos, de não abrir nossa vida para o ímpio. Mas a minha vida não pode ser assim. Eu não sei. Eu falo agora, eu não vou falar como pastor, eu vou falar como irmão, né, que a gente é salvo. Eu posso chegar e falar assim, eu não sei se o irmão, vou pegar um exemplo aqui, graças a Deus nós temos uma comunhão muito boa, mas chegar assim, eu não sei se o irmão Renato está bem ou está mal, eu não sei se está precisando de alguma coisa, ou está precisando ajudar porque está muito bem, eu não sei,
porque a vida dele é tão reservada, é tão difícil se aproximar. Isso não é o espírito do Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo é dar e receber, ajudar e ser ajudado. Amém, irmãos? Amém? Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Glória ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Muito bom. Os líderes da igreja, tá, irmãos? Como é que funciona? A igreja, irmãos, não existe uma unção especial, super especial, sobre um líder. Na verdade, quando você olha para o mandamento de Deus, olha para o Novo Testamento, o que ocorre? Deus escolheu dentre os seus irmãos, alguns irmãos mais maduros, para levar outros irmãos à maturidade. Essa é a ideia. A segunda coisa de um líder na igreja, irmãos, é que, por mais que a igreja seja participativa, democrática, muitas coisas, a igreja precisa seguir uma direção, precisa seguir um rumo. E se todo mundo for dar opiniões, todo mundo for querer levar a igreja para um lado, nós não teremos uma visão. Nós teremos visão mais visão. Nós teremos divisão. Então, para isso que são os líderes da igreja. Fazer com que a igreja amadureça na vontade do Senhor e direcione a igreja para aquilo que a igreja, para aquilo que Deus sonhou para a igreja. Para aquilo que Deus sonhou para a igreja. E geralmente, irmãos, o papel de um líder não é só ouvir a voz de Deus e dizer para o povo. Geralmente, o papel de um líder é ouvir a voz de Deus, dizer para o povo, mas ouvir a voz de Deus falando através do povo também. Tá bom? Então, esse é o papel do líder. Os líderes têm algumas obrigações para com a igreja. E aí, a gente vai terminar esse ponto. Domingo não. Terça-feira que vem, a gente volta aprendendo sobre as obrigações da igreja para com seus líderes. Mas vamos lá. Ok? Vamos lá. Qual que é a nossa obrigação aqui, irmãos? Primeira obrigação. Um líder deve instruir a igreja na palavra. Um líder deve ensinar a palavra. Irmãos, a igreja pode ser liderada por pessoas sem teologia. Não existe obrigação de teologia na igreja. Quanto mais estudar, melhor. Mas não existe pregação. Mas a igreja não pode ser liderada por pessoas que não conhecem a Bíblia. A igreja pode ser liderada, irmão, por pessoas analfabetas. Podem, como já foi liderado. Mas a igreja não pode ser liderada por pessoas que não conhecem a palavra. Ué, pastor, como é que um analfabeto vai conhecer a palavra? Pois é, Apocalipse diz que bem-aventurados os que lê e os que ouvem a palavra de Deus. Existem pessoas que simplesmente são a Bíblia ambulante, a pessoa imundou de palavra de Deus e vai conseguir pregar para o seu rebanho palavra de Deus, porque ele se mergulhou na palavra. Amém? Então, igreja onde os líderes distorcem a palavra ou não ensinam a palavra corretamente, não é uma igreja boa para se estar. Quem pode ler para nós aí, irmãos, em nome de Jesus? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, 1 Timóteo 3, 2, Colossenses 1, 28. Quem pode? Um de cada vez, irmãos, para não ter briga. 2 Timóteo 4:2 diz assim: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Amém. Conheça muito bem a palavra, seja preparado a qualquer momento, quando te perguntarem da fé, e ensine com paciência. 1 Timóteo 3:2. O que diz 1 Timóteo 3:2, irmãos? Está pertinho aí. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma mulher só, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Pode ler o 3 também, irmã. Não dando ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de filhos, não avarento. Ei, irmãos, esse texto um dia curou um trauma muito grande na minha vida, sabe? Um dia eu estava andando e às vezes pessoas boas usadas por Deus, pessoas santos usados por Deus,
permitem que o inimigo use a boca deles. E você tem que ter paciência, orar pelo irmão e não ficar muito chateado. Mas essa seta entrou muito grande a nossa igreja até ter um tempo, né, irmãos? E a gente já passou por tempos difíceis. E estava passando um tempo muito difícil. E aí, irmãos, passando um tempo muito difícil, e eu dei carona para um santo, que eu admiro ele, na verdade, não congrega com a gente, mas eu admiro ele. E ele usou para mim e falou assim, moço, eu acho que você não é pastor não, cara. Você tinha que buscar de Deus outra direção. Acho que você não é pastor não. Acho que você tinha que cuidar era de procurar almas. Eu falei assim, moço, mas Deus me colocou nessa posição, moço, não tem como eu sair. Como é que eu vou fazer? Eu vou abandonar a igreja. Ah, eu acho que você está fora da direção do reino. Moço, mas esse negócio entrou no coração. Que nossa, eu fiquei assim uns 6 meses indo para a igreja, lá, daquele jeito. Deus, eu não sou pastor, não. Deus, eu não sou pastor, não. Deus, eu não sou pastor, não. Meu Deus, o homem, a pessoa é usada, Jesus, eu não sou pastor. Cara, aí eu conversei isso com outro amigo, falei, moço, fulano de tal falou um negócio comigo, moço, esse negócio entrou no coração e eu tô quase acreditando nele. Aí ele leu esse texto. Falou assim, moço, em nenhum momento a Bíblia define que os pastores têm que ter algum perfil psicológico específico. A Bíblia não define se a pessoa tem que ter um traço psicológico específico, se a pessoa fala muito para frente, ela tem que ser evangelista, se ela é mais quieta, tem que ser pastor, se estuda mais, tem que ser pastor, se estuda... Não, irmão, a Bíblia escolhe seus líderes por caráter. Você analisa 1 Timóteo capítulo 3, se você não estiver devendo em nada, você está apto para o pastoreio. Aí eu, sarei, glória a Deus, fui sarado pela boa palavra de um irmão. Então, irmãos, 1 Timóteo capítulo 3 e Tito, acho que é capítulo 1, define as qualificações de um obreiro, de um líder da casa de Deus. Isso serve para todos os santos, mas os líderes devem ser exemplo. Aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja, mas convém ao bispo, que é sinônimo de presbítero, de pastor, que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado em tudo, não dado ao vinho, hospitaleiro, não espancador, inimigo do mal, que não seja neófito, para que não caia no laço de Satanás. São as recomendações de um líder e apto para ensinar. Colossenses capítulo 1, versículo 28, o que diz, irmãos? Assim anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Amém. Eu acho interessante que Paulo repete todo um monte de vezes, né? Então, nós anunciamos a todo homem e falamos acerca de todo homem e falamos para que todo homem que ele cresça em sabedoria em toda a obra. Então, é obrigação ensinar a palavra de Deus. Parou aqui, ok? Qual que é a outra obrigação do líder para com a igreja, irmãos? Um líder deve ser exemplo do rebanho. A gente deve liderar por exemplo e por amor. Nós devemos, né? Porque eu também sou liderado de alguma maneira. Antes de olhar para as palavras, você deve olhar para as atitudes. E aí fica uma coisa que nós temos que aprender, irmãos. Se eu estou em algum lugar, se eu tenho algum líder, eu não preciso... Claro que a intenção de falar é importante, mas se o que o líder está fazendo faz sentido para a caminhada cristã, eu devo seguir. Essa é a ideia, seguir por exemplo. Vamos lá, irmãos, lê para nós esses textos aqui. Então, o líder deve ensinar a palavra e ser exemplo do rebanho. Vamos lá, irmãos. Que pastoreiem um rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. Amém. Glória a Deus. Na igreja que a gente faz parte, fica difícil, irmãos. Mas é minha meta ser a pessoa que mais ora, que mais lê a Bíblia na igreja, que tenta ter o maior grau de vigilância. É difícil porque os irmãos são muito santos, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Mas é pastorear por exemplo. Tem que dar exemplo.
E aqui, irmãos, quando eu dar exemplo, irmãos, só abrir um contexto, que hoje nós estamos numa época tão inflamada que as pessoas querem achar agulha em palheiro. Então, por exemplo, se um pastor é politicamente ou não politicamente posicionado, isso não é problema. Se ele fala palavrão ou não fala palavrão, esse é o problema. Ah, se o pastor gosta de futebol e não gosta de futebol, isso não é problema. Se ele deixa a família dele para cuidar do futebol, isso é problema. Então, quando a gente tentar desqualificar um líder da igreja, da nossa igreja, da outra igreja, de qualquer outra igreja, tem que pensar se as desqualificações que nós estamos colocando são desqualificações bíblicas ou são simplesmente a nossa opinião. Amém? Isso aqui é importante. Hebreus capítulo 13, versículo 7. O que a Bíblia diz? Hebreus 13, 7 diz assim: lembrem-se dos seus líderes que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Amém. Amém. Jesus, tem misericórdia de mim. Irmãos, aqui, outra questão. Manda imitar a fé do líder. E aqui, irmãos, existe um contexto que tem que ser explicado. Quando Paulo, não foi Paulo, mas eu acho que foi Paulo. Quando o irmão escreveu Hebreus, manda imitar a fé, você tem que olhar para o contexto imediato. Imitar a fé não é, não, meu líder, ele ora e o milagre acontece. Meu líder, ele fala e as coisas acontecem. Meu líder... Imitar a fé, irmãos, é o quanto essa pessoa está disposto a sofrer dano por amor de Cristo. Porque quando a gente vai olhar Hebreus capítulo 11, os heróis da fé, vocês vão ver que eles não estão falando que eles foram heróis da fé pelos que eles receberam, pelo que Deus fez através deles, mas porque eles renunciaram pela fé. Moisés, mesmo sendo filho da filha de Faraó, não quis comer dos manjares do rei, mas sofrer no deserto. Pela fé, os santos não quiseram uma morte pacífica para alcançar uma ressurreição maior. Pela fé, José, pela fé, Isaac, esperando o tempo, pela fé. É o quanto a pessoa é mais sobre o caráter do que sobre o poder. Um líder tem que ter poder de Deus, as ovelhas têm que ter poder de Deus, mas quando pede para se imitar, é imitar o caráter, quanto parecido de Cristo é. E aí vem a velha questão, se um dia eu chegar ao ponto, que Deus me livre e guarde, que nunca aconteça, que eu morra antes, de não ter uma fé imitável, eu não devo ter um rebanho, porque uma igreja valida as decisões de um líder pela votação quando se vota. Mas quando a igreja não vota, valida as decisões pela presença e pelo dinheiro. Ah, minha igreja não vota. Minha igreja não posso votar em nada, não pode votar em nada. Mas se está muito longe da palavra de Deus e você não tem acesso a conversar, você está validando pelo seu dinheiro e sua presença. Tito, capítulo 1, versículos 7 e 8, para a glória do Senhor Jesus. Porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento nem ganancioso. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si, ser apegado à palavra fiel, que essa de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Amém. Glória a Deus. Ser exemplo dos fiéis. Qual é a outra obrigação dos líderes, irmãos? A obrigação dos líderes é cuidar do cuidado espiritual, vigiar e proteger o rebanho de Deus. Irmãos, hoje eu olho para trás e eu tinha muitos pastores que davam alguns conselhos que eu julgava ser muito desnecessário. Moço, não anda com fulano de tal, não, moço. Moço, toma cuidado de ir em tal lugar. Eu assim, não, moço, esse homem perdeu a visão, essa pessoa está fora de si, não sei o que lá. A gente, no auge da nossa adolescência e juventude, acha que nós alcançamos o ápice da visão espiritual. E quando eu olho para trás, meus irmãos, é que cada um deve ter autonomia para julgar. Mas quando eu olho para trás, irmãos, eu vejo que realmente as pessoas que
a maior parte das vezes que eu recebi conselho de que pessoas que eu não deveria estar muito perto, hoje não tem frutos de salvação. Os lugares que eu não deveria ir, que eu era aconselhado a não ir, e aí tinha gente que aconselhava ir em lugar nenhum, né? Aí já foge do espírito da igreja, do espírito de Cristo. Mas a maior parte, tipo assim, realmente, lugares que não estavam muito preocupados com a glória de Cristo, com o crescimento do reino, a não ser do reino próprio. Então, nesse mundo de muitas tendências, irmãos, nós estamos vivendo uma era de que as pessoas se autopastoreiam por causa da internet. Então, glória a Deus, tem muita coisa boa na internet, mas Deus deu para cada um de nós um líder muito perto de nós, que conhece o nosso contexto, que pode talvez nos ajudar a entender algumas coisas ou não. O que eu não posso aceitar é um líder que quer me impedir de crescer no reino, de entender a palavra de Deus, de me desenvolver cada vez mais, conhecer mais profundamente a palavra, mas fica muito cismado. Por exemplo, assim, eu conheço pessoas que, não, é meu líder, todo lá pentecostal, todo buscador de Deus, agora eu comecei a estudar, eu estou virando sensacionista, e quem é ele para poder falar alguma coisa comigo? Infelizmente eu conheço pessoas assim. Então, irmãos, um dos cuidados dos líderes da igreja é apacentar o rebanho, cuidando para que o inimigo não encontre local. É por isso que uma igreja muito saudável tem muita paciência com quem chega, tem muita paciência em instruir os novos, tem muita paciência em fazer as coisas acontecerem para que a gente se proteja dos lobos. Lê para nós aí, irmão, em nome de Jesus, esses textos. Atos capítulo 20, versículo 31, eu acho muito bonito também. Preocupante e bonito. Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel, profetize, diga-lhes, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmos, será que os pastores não deveriam apacentar as ovelhas? Vocês comem a gordura, vestem-se de lã e matam as melhores ovelhas para comer, mas não apacentam o rebanho. Vocês não fortalecem as fracas, não curam as doentes, não enfaixam as quebradas, não trouxeram de volta as desgarradas e não buscam as perdidas, mas dominam sobre elas com força e tirania. Aí, vocês cuidam de si e não cuidam do rebanho. 1 Pedro 5,2, o que diz, irmãos? Amém. 1 Pedro 5,2. Isso. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por ganância, mas de ânimo pronto. Amém. Apacentar o rebanho do Senhor com mansidão, com cuidado, e apacentar, evitar os lobos. E Atos capítulo 20, versículo 31, irmãos, é para nós. Fecha. Pode fechar? Vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos, noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Amém. Apacentar o rebanho do Senhor, e ele vai continuar, porque eu sei, Atos capítulo 20, é um capítulo muito pastoral, porque eu sei que quando eu for embora, virão de fora lobos que tentarão devorar o rebanho, e não somente de fora, no meio de vós levantarão lobos que não terão dó do rebanho, contra eles lutai. Amém, irmãos? E a última função do líder, o líder é ensinar a palavra, ser exemplo, apacentar o rebanho contra as mentiras do inimigo, e último, papel de um líder, na verdade a lista é infinita, mas vamos lá, irmãos, discipular e preparar novos líderes. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1, diz, vou pegar do 1, diz assim, tu, pois, Timóteo, meu filho, fortifica-te na graça que há no Senhor Jesus Cristo, e o que de mim recebeste, confia a homens fiéis, para que este possa confiar a outros homens também. Então, nossa obrigação como líder, irmãos, é criar novos líderes, não deixar que a obra morra em nós, não deixar que a obra se defina em nós. Mateus capítulo 28, versículo 19 ao 20, nós já conhecemos, né? Indo por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura.
discipulando, ide por todo mundo, fazer discípulos, anunciando todas as coisas que eu vos ensinei, e eu estarei convosco até os últimos dias, da consolação dos séculos. Confundi o texto aqui, irmãos, depois irmãos olhem aí, em nome de Jesus. E Efésios capítulo 4, versículo 11, abre aí, vamos ver se eu consigo falar de cor, Efésios 4, 11, irmãos, vamos ver se a memória está falhando. Ele subiu alto ao cativeiro e deu dons aos homens, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros para evangelistas, pastores e mestres, trabalhando para o aperfeiçoamento dos santos, até a maturidade da fé em Cristo Jesus. Eu acho que eu errei algumas coisas aí. Lê para nós Efésios 4:11. Mas o texto é mais ou menos isso. Quem lê para a gente? Efésios 4:11 diz 12. assim, isso. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Amém. Glória ao nome do Senhor Jesus. Irmão, só um spoiler. Um apóstolo não é um cara que só abre caminhos. Um apóstolo é aquele que prepara a igreja para abrir caminhos. Um profeta não é aquele que entrega a profecia somente. O profeta é aquele que prepara a igreja para profetizar. O evangelista não é aquele que só ganha almas. O evangelista é aquele que prepara a igreja para ganhar. Um pastor não é aquele que apacenta o rebanho. O pastor é aquele que prepara a igreja para apacentar. O mestre não é aquele que ensina coisas difíceis. O mestre é aquele que prepara a igreja para ensinar coisas difíceis. O versículo 12 é a chave de todo entendimento. Amém, meus amados irmãos? Amém? Amém. Glória a Deus. Espero, irmãos, que tenha sido proveitoso esse tempo. Com a graça do Senhor Jesus Cristo, nós estaremos juntos aqui na próxima terça-feira. Lembrando que sexta-feira tem culto de oração, culto de intercessão. Vamos clamar. Não é o culto Morávios ainda, mas é o culto de oração. Vamos orar pela nossa igreja. E domingão, tem um domingão na Redenção, a partir das 17 horas, escola bíblica, café. E aí, irmão, só uma curiosidade, nessa ceia agora, pai, não adianta não, Nico, não adianta não, Adão, vai pegar. Nessa ceia agora, irmãos, nós não vamos jantar, os irmãos tragam coisas para tomar café. Nós vamos começar a janta na próxima ceia, tá bom? Em nome de Jesus Cristo. Amém? Quer tomar café duas vezes, o café depois da EBD e o café depois da ceia. Não, né? vai ser um café só. A irmã Kézia está querendo tomar café duas vezes, não, Não, amor? tô perguntando, vai tomar café duas Vai ser um vezes? café só, irmão. Café de... Então, depois da EBD é domingo, eu não tenho café, não. Não, depois da EBD tem um café e toma um café. E aí depois da ceia vai para casa. Ah, tá. Tá bom? Senão... Amém? Não, também tá demais, né? Se sobrar do café, se sobrar do café, a gente toma um café de novo, né, irmãos? Não garra, não. A glória é o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, avançamos hoje em o que é a igreja, qual é o meu papel com a igreja e quais são os papéis dos líderes para com o rebanho do Senhor. Domingo que vem terça-feira que vem a gente continua. Amém? Glória a Deus. Algum pedido específico de oração, irmãos? Não? Irmãos, Ô, Glória. eu peço oração por Janaína. Janaína teve que internar, que não está muito boazinha. Amém. Vamos orar por ela, pela saúde dela. Vamos orar por Janaína, irmãos. Por minha tia Sandra, esposa do meu tio Mar, lá de Buriti, ela está tendo crise de fibromialgia, que fala? Fibromialgia. Isso. Isso. Está em tratamento, mas está bem complicado. Irmãos, a irmã Janaína a patroa da nossa irmã Maria Takaki Mary, certo? E os irmãos têm feito um culto lá semanalmente para anunciar o evangelho. Então vamos orar pela cura dela em nome de Jesus Cristo, orar pela tia, a minha esposa Sandra, está com fibromialgia, para que Deus dê saúde em nome de Jesus. Irmãos, as inscrições por retiro ainda estão abertas, e eu peço que os irmãos orem por toda a igreja, orem intencionalmente para a gente salvar almas, e orem por mim. Sábado eu vou estar ministrando na inauguração da igreja do pastor Reginaldo Batista Eliaú, o nome é hebraico, ainda não decorei não. Amém? Glória ao nome do Senhor Jesus.
Eu Você também acho. acredita que eu li foi a É a Vera no fé. carro? Amém. Vamos pedir, agradecemos muito a presença do nosso irmão Carlos, nosso irmão Marcelo, nosso irmão Alexandre. Muito obrigado, Alexandre, pela sua presença em nome de Jesus. E vamos pedir que o nosso irmão Ricardo Pai, Takaki Pai, está aí? Irmão Takaki Pai. Ou já está no trecho? Amém? Deixa eu parar a gravação. Não, deixa eu pegar a oração também. Ainda estou aqui. Então, o senhor pode orar por nós, irmão Takaki, nos entregar a bênção apostólica. Irmãos, não gosto de fazer propaganda, não, mas se vocês quiserem ouvir uma palavra forte, vem domingo, porque o irmão Takaki vai aquecer e eu vou esfriar, entendeu? Nós vamos pregar de 2, entendeu? Agora é o nome do Senhor Jesus. Ele vem com a parte boa e aí é isso mesmo. Amém. Glória a Deus. Irmão Takaki, ora por nós, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Pai, por esse início desse projeto da Tua casa, Senhor. Que o Senhor possa estar fortalecendo cada um de nós, cada um dos irmãos, os nossos líderes, os membros e as pessoas que o Senhor trará para a nossa comunidade, Senhor, para a nossa igreja. Que a cada dia nós possamos estar mais próximos de Ti, Senhor. Nós oramos e pedimos, Senhor, que sejamos sempre fortalecidos com o Espírito Santo e que nós sejamos luz na vida de outros, Senhor, que nós sejamos exemplos, Senhor. Nos capacita, Senhor, e nos dá um coração parecido com o Teu, Senhor, para que sejamos mais humildes, Senhor, e servindo na Tua obra, Senhor. Nós oramos e pedimos e agradecemos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, dá a bênção apostólica também, irmão Ricardo. Ô, pastor, eu nunca dei a bênção apostólica, não. Então, é a primeira vez. O pastor podia me orientar aí como... O senhor está com a Bíblia aí? Então, vamos lá. Eu vou colocar na tela aqui, o senhor lê, ó. Aqui, ó. Calma aí. Vamos lá. O senhor consegue ver o chat aqui? O senhor consegue ver as mensagens aqui? De texto? Não? Não, ainda não. Então, aqui, ó. 2 Coríntios 13.13. Cadê o versículo? Vamos lá. Versículo 14 aqui, irmão. Aqui, ó, irmão. Aqui, ó. Calma aí que eu vou compartilhar. Aí, compartilhar aqui agora, ó. Janela aqui. Aí. Pronto. Quer ver? Tá na tela. Tem imagens. Consegue ver, irmão Renato? Irmão Ricardo? Versículo 14 aqui, ó. A graça do Senhor Jesus. Sim. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém, meu Glória a Deus. Glória a Jesus. Aí, pronto. Como é que não? Deus em Cristo abençoe os irmãos. Em nome de Jesus Cristo.